Em algum momento nesse seu processo ali de tratamento, os médicos, os especialistas falaram que isso Seria impossível. não era mais possível, ou seria possível futuramente, se existisse algum tipo de medicação, alguma coisa que você fizesse, porque Tá gravando aí, Lucas? Tá gravando aí? que a gente, assim, a gente por viver, assim, a gente pegou esse final seu de tratamento, né? Pelas minhas contas. Vocês pegaram mais, na verdade, foi o que eu vivi acompanhando. Fazer o acompanhamento. Porque, assim, tratamento... Porque eu lembro que na época você lembra, esse final de semana, ou tal dia eu tenho que ir pra Barretos, não sei o que lá. Então você ainda tava fazendo aquela... Foram 6, 7 anos de acompanhamento que eu fui fazendo ali. Então, precisava de fazer tomografia, precisava de fazer X, precisava de fazer alguns exames de marcador tumoral, então tava sempre ali. Então, era 6 em 6 meses eu tava ali, né? Fazendo essa viagem. Cara, é que eu não sei se vai dar tempo, né? Tá acabando o tempo, mas dá pra... Se for rapidinho, a gente aperta aí. Experiência que a gente fala, um dia... Escuta isso, um dia eu reclamei, falei, cara, não é possível, eu vou ter que levantar, andar 1h30 de carro pra chegar em Barretos, cara. Não é possível. E eu fui pra lá pra fazer um exame, tô lá esperando o exame, cara, o que acontece, acho que na maioria dos hospitais, mas muito mais claro lá, os atendimentos vem dos mais idosos até os mais novos, né, pra dar prioridade. Mas tem um outro ponto, quem tá internado tem a prioridade ainda maior. Então, já cheguei lá pra fazer alguns exames, tipo assim, chegava às 7 horas, eu só ia fazer o exame meio-dia, 1h, 2 horas. E esse dia, Deus, ele faz, né? Falou, olha, eu vou te edificar, você vai entender. Cheguei lá, era 7h30, tá? Tô lá sentado no corredor, cara. Aquele hospital, ele não para. Então, assim, tem 3 máquinas, quebra uma e eles vão tocando, cara, vão se adequando. Eu esperando pra fazer um exame, cara, e aconteceu essa situação, gente que tava internada precisava passar na frente, tem os idosos, e eu lá. Eu me recordo, tô num corredor sentado, passa uma criança correndo, uma menininha. De repente passa uma mulher de muleta, sem uma das pernas, passa um rapaz, camisa preta, calça jeans, meio quase que um claro, e chinelo. Passou. Naquilo que eu passei, eles passaram, eu falei, que isso? Que isso? E tem uma coisa muito bonita que acontecia, não sei hoje, mas aconteceu comigo, quando eu tava em Barretos, forma-se uma roda, ninguém se conhece, mas ali, cara, vira uma família, partilhando, né? Aí passou essa criança de novo, esse pai, e aquilo me arrepiou. E aí formou aquela roda lá fora, né, os homens, aí eu fui me achegando, né, aquela roda toda, e a roda foi diminuindo, aquele homem lá. Aquela roda diminuindo, até que ficou praticamente umas 6 pessoas. E ali eu sentia Deus falar assim, pergunta. E eu sempre conversei, né, gente? Tudo bem, como é que tá? Isso, que tal. Falou, você veio fazer trabalho? Não, minha esposa ali e tal. Daí eu, e Deus pergunta. Falei, de onde você veio? Ele falou, cara, eu acabei de sair lá, eu saí e fui pra Manaus. Meu Deus. Né, faz muito tempo que você, não sei se foi muito tempo que você chegou, né? Ele falou, cara, eu fiz 7 conexões de avião, naquilo já, nossa, cara, né? E a minha 1h de carro. E ele falando, tal. Falei, aí eu desci em São Paulo, e aí eu peguei uma van de vim de lá pra cá. Cara, naquilo a vontade era de ajoelhar e falar, meu Deus do céu, não é possível, cara, me perdoa, Deus. Falei, nossa, cara. E ali Deus de novo, pergunta. E eu falei, como é que você vai fazer pra voltar? Ele falou, a hora que a minha esposa acabar de sair dali, eu vou montar na van, vou até São Paulo fazer as conexões de novo. Eu falei, entendi. E eu reclamei pra andar 1h30 com o meu carro. Sabe? Então são coisas que você fala, valoriza muito isso. Né? De viver o que você tá vivendo, mas as condições que você tem. Eu vi uma criança que eu cheguei lá, eu tinha 27 anos, cara. E eu sentado no banco pra fazer esse exame de cintilografia, tinha uma menininha de 1 ano e meio brincando no chão e ela era paciente. Ela brincando no chão. E o Senhor, eu já vivi 27 anos. Essa criança viveu meses. E pode não viver mais, né? Então, assim, foi muita coisa, mas ainda a gente acaba reclamando dessas questões.
E não me recordo onde eu pausei pra vir pra cá. Bom, Te falaram que você não poderia mais ser pai. Isso, né? Então, assim, quando eu fiz realmente a extração, já tinham me falado, falou, olha, cara, só possibilidade de... Aliás, né, a quantidade de esperma que você tem é reduzido, né? Existe uma condição, e eu fiquei com isso. Mas quando a Carol e eu, antes de casar, nós fizemos os exames pré-nupciais, estavam tudo bem, né? Para as condições ali, vamos dizer que já era, estava tudo bem. Casamos no dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que eu gostaria de ter casado na minha comunidade, mas um tempo a gente entendeu que não teria como. Casamos no dia 24 de maio, cara. E aí, a nossa intenção, nós sempre fomos abertos para a vida, né? Para a formação de família, na gestação. E nós íamos tentando. Só que ela se tornou uma condição muito difícil, porque não acontecia. E ainda assim, nós fomos assombrados no finalzinho do ano com a pandemia, né? E aí, casados recentemente, a gente sabe que vida 2, quando começa, na hora que você fecha a porta, só tem vocês dois. Final de Big Brother, vamos dizer, só tem você, aquela pessoa ali que você tem que estar. Não se comparam, não tô comparando matrimônio com isso. Mas aquela vivência, e aí acabava a gente tentando, buscando a gestação e não acontecia. Sem eu saber, a Carol tinha feito vários exames para saber sobre gestação, né? E aí, virou o ano, eu procurei um urologista em Ribeirão Preto para fazer exames, né? Ele falou, cara, você vai fazer o espermograma, verificar. E aí eu fui para um retorno. Quando eu retornei, o cara falou, cara, esquece. Sua possibilidade de ser pai é muito, mas muito baixa. Muito baixa, esquece. E ali ele começou a condicionar as orientações dele, né, do que era possivelmente Uma tentativa de gestação. de mas melhora ali. Não, as oportunidades de gestação que a medicina tem, mas que a nossa fé professante não fala, não, isso não é o certo. E aí, cara, eu me recordo que esse dia, quando eu cheguei com essa condição, eu fiquei 15 minutos no estacionamento lá do condomínio, pra subir pra falar com a Carol. Quando eu subi, a Carol falou, renuncio isso. Não quero isso. Nós vamos voltar lá no HC, você vai fazer o exame de novo, nós vamos passar por lá. Aí eu fui, cara, marquei, consegui fazer o mesmo exame lá, e era uma médica residente. Qual que é a sua intenção? É gestação? Isso. Tá, então quando você estiver no retorno, você também traz sua esposa. A gente vai conversar um pouco sobre isso, ver o exame. Nós somos devotos de São José, né? Temos uma devoção pelo Pai Nutrício. E aí, cara, a gente rezava muito. Nessa época a gente tinha comprado um parzinho de sapato de bebê, né? E a gente ia dormir, a gente colocava o sapatinho entre nós ali deitados e rezávamos. Todo santo dia. Rezando para isso. E eu fui, me recordo, dia 17 de março, para fazer esse retorno. E sentado como nós estamos aqui, não sei se ele consegue pegar ali a imagem como nós estamos, né? Uhum. Eu desse lado ali, eu. A médica residente desse lado e a Carol desse lado, a gente conversando, e ela falou realmente o que o primeiro resultado trouxe, é isso, né, essa condição. E fomos conversando, e ali nós estávamos com o tal, né? E ela com a medalha de Nossa Senhora, né, medalha milagrosa, aquela que Santa Catarina Laboler teve visão e pediu para que fosse cunhada. E assim, foi um momento que tudo que ela pronunciava falando pra gente, eu sentia dor nela em falar, e ela sentia uma dor na gente em receber e tratar sobre aquilo. E aí ela virou e falou, vocês estão entendendo o que eu tô falando? E sim, a gente tá entendendo. Né? Já saiu daquela área clínica, agora em profissão de fé, né? E eu me recordo que aí a Carol e ela começou a conversar, e naquele momento, cara, foi aquela mesma tela preta que deu lá atrás, quando no início, aconteceu no sentido que eu me coloquei em oração ali e falei, Deus, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Se não for para alcançar a paternidade, que o Senhor faça em mim. O Senhor me sustente para isso, porque eu não quero o meu querer. O meu querer não é maior que o seu. Né? E eu me recordo que a hora que, naquele momento de
reclusão, a Carol disse, eu peguei a Carol dizendo uma frase, né, pra ela que era assim: mas esse é um sonho quanto o nosso quanto casal. Naquele momento foi algo místico. Passagem dos 2 discípulos de Emaús, quando Jesus se põe no meio deles, o que está acontecendo? Né? Cara, falou: olha, aquele que veio para nos salvar, Jesus, Salvador, morreu, né? E aí Jesus vai caminhando, e a hora que eles chegam na porta da casa, falou: Senhor, fica conosco, Senhor, né? À tarde, à noite já vem. Eles entram, e naquele momento onde eles estão sentados à mesa, que Jesus parte o pão, eles olham, né? Falam: é ele. Quando a Carol terminou de falar essa frase, não era a voz de uma mulher, não era uma voz fina, e não era uma voz tão poderosa que disse a seguinte frase: isso é um sonho de um casal, porque Deus não faria. E naquele momento eu falei: é ele. É o Senhor falando conosco.